Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais e rádio ouvintes. Então hoje nós temos mais duas leituras aqui para meditar. Uma é essa da primeira carta aos Tessalonicenses, que na verdade depois deu pano para manga. São Paulo escreveu essa carta, depois ele teve que escrever na segunda, porque aqui fica parecendo que Jesus está voltando logo, o povo parou de trabalhar em Tessalônica. Aí ele teve que escrever outra, dizendo, gente, quando a gente fala... Porque a gente tem que entender o seguinte, se você está preocupado com a segunda vinda de Cristo, para que você toque a sua vida com todo vigor, a cada dia sendo o último dia da sua vida, e você faz... Não interessa se ele vai voltar amanhã, se vai voltar daqui 100 anos ou 1000 anos. Por quê? Porque nós vamos morrer. Ou hoje, de repente um de nós nem aqui está amanhã. Ou amanhã. Então, independente da vinda de Cristo no juízo final, o nosso juízo particular pode ser a qualquer momento. Então você tem que viver uma vigilância, uma preparação da sua vida, independente dele vir hoje daqui 1000 anos, porque nós não vamos viver muito tempo. Inclusive, eu já falei várias vezes, uma terapia boa, para quem está reclamando muito da vida e está sei lá o quê, vai lá no cemitério e vê quantos anos eles estão morando lá e quantos anos que eles moraram aqui. Aí vocês vão ver, né? A grande maioria está mais tempo no cemitério que na casa que viveu. Se é um casebre, se é uma mansão com piscina e Alexia, né? Alexia que fala, Alexia, põe a temperatura da casa tal, né? Alexia, abre os portões. Não interessa onde ele morou, porque ali de baixo não tem nada, né? Só às vezes por fora pode ser um mausoléu enorme para quem tem dinheiro, mas lá dentro é tudo, no início, vermes, né? Baratinha, barata, fica andando, né? Então não adianta a gente ficar com essa questão de se Jesus vai voltar hoje ou amanhã. Nós vamos, independente dele vir, né? O nosso juízo particular pode ser qualquer instante. Nós não sabemos a hora. Então é melhor que nós vigiemos na nossa vida. Primeiro, nos mandamentos mais importantes, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que é os de missa diária, claro, os que podem, honram isso. Tenho certeza que isso vai ser muito bem retribuído. Quem é de missa diária. Amar o próximo, né? Seria a caridade. Mas quando eu digo amar o próximo, gente, é fazer calado. Não é boquejar para criticar os outros, né? Quem critica os outros provavelmente não faz nada. Principalmente em época de internet, que é fácil escrever, mete o dedinho lá, né? Dorme até 4 horas da tarde, aí acorda e vai escrever na internet. Hoje é muito... E aqueles que produzem, não dá tempo de fazer isso. Bem, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação. Não durmamos sejamos vigilantes, tá? Então, esse é o recado de São Paulo. Nós podemos ir a qualquer momento. Então é melhor... A vigilância maior que nós temos que ter é estar em estado de graça. Estado de graça, confessar pelo menos uma vez por ano, todo pecado de matéria grave ou mortal tem que ser confessado. Os pecados veniais, se você confessa, melhor ainda, porque além de limpar mais, a graça sacramental você recebe, né? Porque a confissão te dá uma graça sacramental. Então, manter o estado de graça. E, além disso, a penitência, a oração frequente e a caridade tiram a pena temporal. A confissão tira a pena eterna, tira do inferno. A oração, quando você vai fazer a adoração no calor aqui, né? Penitência, jejum e caridade, principalmente, tira a pena temporal, tira do purgatório. Então, por isso que os santos geralmente ou fica pouco no purgatório, ou alguns nem ficam.
porque se penitenciou tanto e fez tanta caridade como Madre Teresa de Calcutá. Você já viu os pezinhos dela antes de morrer? Como é que era? Tudo torto, tanto andar em Calcutá. Tudo. Né? Nunca, só parou quando não conseguia mais mesmo movimentar, mas a todo momento se doando como em caridade. O Salmo, o Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Ninguém pode fazer o mal para o cristão. Ah, pode matar. Ixi, fez o maior bem do mundo. Porque você vai virar mártir. É difícil alguém morrer em nome de Jesus e ainda não ir para o céu, né? Se te persegue, você fica cada vez mais forte, vira santo. Se te mata, vira mártir. Então não tem como mexer com a gente, com um santo cristão, né? É isso que os padres da igreja falavam. Sempre esqueço direitinho, gente. É sangue de mártires, semente de novos cristãos. Né? Tertuliano é um padre da igreja. Tinha tudo para ser santo. Tertuliano é muito, muito inteligente. Faz parte dos teólogos até o 8º século. Mas Tertuliano, no final da vida, quis ser mais santo que a igreja. Achava que a igreja estava muito relaxada, que os padres deveriam fazer muito penitência o tempo inteiro, e ele acabou morrendo numa heresia chamada montanismo. Montanismo é uma dessas heresias de querer ser santo demais. Né? Aí, como é que você descobre quando alguma coisa está errada? Primeiro, quando a pessoa critica demais os outros. Se você vê que alguém está aqui na paróquia criticando demais os outros, você pode saber que a santidade está longe. Longe. Porque quem preocupa demais com o outro é porque não preocupa consigo mesmo. Não tem... Primeiro, né? Então, se você quer identificar algum tipo de erro de interpretação da revelação, é isso. Depois, o rigorismo. Se preocupa com coisas rigorosamente, né? Eu descobri esses dias que tem um grupinho em uma cidade bem perto daqui, que se reúne, né? Aí tem que ter formação, não pode faltar, porque é no domingo. Agora todo mundo vai vestir a mesma roupa, todo mundo vai comer as mesmas coisas. Acreditem, isso a gente só lê no livro, né? Com os cátaros, os valdeses, que se achavam santos, e eram desse jeito, tinha a seita, né? Você só come aquilo, não pode comer carne, tem uns que não podiam nem casar, porque o sexo é impuro. Está acontecendo perto de nós. E eu sou muito maleável nessas coisas. Quando vem falar comigo, eu falo, cai fora, imediatamente. Vaza, né? Some desse povo. Fica anos-luz. Precisamos de pessoas normais, santas no meio do povo, que acolhem os pecadores, né? Que sabem lidar com eles, que têm paciência com a revelação progressiva. Olha só, Deus tolerou a poligamia no Antigo Testamento, né? A poligamia de Davi, poligamia de Abraão, porque tinha outras coisas mais importantes para serem reveladas. E quem somos nós que estamos aqui revelando? Claro, é como eu já expliquei inúmeras vezes. Na homilia, não tem como eu recuar na homilia. Não tem como eu fazer uma homiliazinha doce. Não tem jeito. Mas no atendimento pessoal, eu vou tendo paciência com quem não entende, o outro que entende, com quem concorda, com quem não concorda. Porque tem uns que estão num grau de espiritualidade, outros em outros graus. Então é normal, né? No atendimento pessoal, eu não jogo um peso para todo mundo ser igual. Claro que não. Mas na homilia não tem jeito. Na homilia eu tenho que fazer a verdade crua. Depois cada um interpreta do seu jeito, mas aí depois, se tiver alguma dúvida, deve vir acompanhar comigo. E aí eu vou tirando os pesos. Por quê? Porque, na verdade, tudo que Deus exige, quem faz é o Espírito Santo, não é a gente. Nós não somos capazes de corresponder a Deus sem o Espírito. Por isso que Jesus disse, eu tenho que subir para vos mandar o meu Paráclito.
Se você tira o Espírito Santo, vira um peso. Se você chegar alguém novo aqui e falar tudo que não pode, e vai achar, credo, então não dou conta de ficar aqui não. Mas se você só simplesmente apresenta Ele, nosso Senhor, ela, né, que gera novos santos, e que tem um Espírito Santo que te vai moldando, aquilo se torna mais leve. O que parecia pesado, né? E no Evangelho, 2 pontos que são frisados. A autoridade de Jesus ao falar. Quando você tem unção do Espírito Santo, quando você fala, gera autoridade. Quando você não tem unção, quando você fala, mesmo que sejam palavras bem concatenadas, um predicado verbal, bem, declinação verbal correta, data vênia, né, você faz todo um discurso, todo mundo fala, mas não entra no coração, não tem aquela autoridade que vem do Espírito. Então nós precisamos de pessoas ungidas. Quando a pessoa é ungida, quem é a pessoa ungida? Está em estado de graça e que reconhece que tudo de bom vem de Deus, que tudo vem dele, e que quando você faz algo que é bom, você agradece a Deus. Quando você faz algo que é ruim, você diz, não, esse sou eu, Jesus. Se o Senhor não me ajudar, eu vou errar de novo. Então, essas pessoas são ungidas. Ela jamais fica só preocupada com a vida do... Você viu que estava fulano ontem? Você viu que roupa estava vestindo? Você viu que ela estava visitando fulano na hora do sei lá o quê? Esse tipo de gente não tem unção nenhuma. Zero. Porque o ungido preocupa com a sua miséria e acolhe os miseráveis até que eles um dia tenham um encontro pessoal com Cristo. Então, quando Jesus falava, tinha a autoridade do Espírito. A palavra entrava como uma espada, separando alma e corpo, como dizia São Paulo, né? E a outra autoridade diante do demônio, que sempre está a nos perseguir. O demônio, ele entra em todos os aspectos, entra nos corações dos outros, entra nas mentes. O demônio sempre está... Quando você tem unção, quando você chega, ele se afasta, né? Ele se afasta. Nos exorcismos que a gente já fez aqui, quando chegava o demônio a falar, ele falava, eu odeio esse lugar, eu vou destruir todo esse lugar, né? Eu odeio você, porque ela te conheceu, eu não queria que ela te conhecesse, né? Não sei se alguém, acho que a Adriana já participou, não participou não. Alguns que já acompanharam exorcismo, né? A primeira coisa que ele fala, eu odeio, eu não quero que ela venha aqui, não quero, eu odeio esse lugar. Então quer dizer que deve ter unção, né? Ou não? Hoje em dia, a gente nos exorcismos não se faz mais pergunta. O rito atual não se pergunta, mas não é proibido, né? E por quê? Porque o demônio sempre mente. Mas uma vez eu perguntei, você vai sair dela quando? Quando colocar você debaixo de 7 palmos de terra. Aí, só assim. Aí eu falei, mas você vai me ajudar, ué, né? Eu não falei isso, não, pensei, né? Porque com o demônio você não fica com muito discussão, não. Se ele respondeu, bem, né? Mas é assim, o demônio odeia. Por isso que quando você começa a vir para a igreja, ele entra nos seus familiares, até o demônio pode usar até os padres, dependendo da situação, para te enganar. Até um padre bom que está vivendo uma vida boa, às vezes ele pode dar uma brechinha e o demônio entrar, né? Não estou falando só padre que é corrupto, não, que tem 2 vidas, não. Um padre. Por isso que você tem que ter sempre o discernimento de espíritos e estudo doutrinário. Por isso que eu falo e bato na tecla. Estudem catecismo, doutrina. Estudem. Porque senão vocês podem ser enganados até por pessoas boas. Estudem e rezem, principalmente. Estudem e rezem.
reza, estuda, e fica em estado de graça. Aí dificilmente alguém vai enganar vocês.